Eu queria convidar-vos a abrir as Escrituras para meditarmos um pouco no Salmo 77. Salmo 77. E neste Salmo 77, nós temos aqui alguém que se encontra numa situação que nós lemos no versículo 2: no dia da minha angústia busquei ao Senhor, a minha mão se estendeu de noite e não cessava, a minha alma recusava-se ser consolada. Nós temos aqui alguém que se encontrava numa grande angústia, num grande sofrimento. Não pensemos, irmãos, que estamos livres de passar por estas situações. Nenhum de nós está livre de passar por situações, por momentos de grande angústia. Nós temos aqui alguém que, com a continuação da leitura, nós vamos ver que é alguém que tem um passado com Deus. Não é um descrente. É alguém que, de facto, tem uma relação com Deus. Tem uma história com Deus, tem um passado com Deus e chegou, de facto, a esta situação de angústia. E de uma angústia tal que ele diz, no final do versículo 2, que nem queria ser consolado. Quantas vezes nós ficamos num estado tal e que eu não quero ouvir ninguém? Não quero ouvir ninguém. Não queremos ser consolados, não queremos de facto ouvir ninguém. E isto é algo que pode acontecer a qualquer um de nós. Podemos passar por uma situação desta. Enquanto nós caminhamos neste mundo, o Senhor nos diz na sua palavra que no mundo tereis aflições. O Senhor não nos diz que tudo vai bem, que a vida vai correr bem, que vamos ser ricos, que não vamos ter necessidade de coisa alguma, mas a Escritura neste caso também não nos diz o que é que o levou a este ponto. O que é que aconteceu na vida do salmista que o levou a ficar numa angústia destas? E se nós voltarmos um pouco atrás, no Salmo 73, nós temos uma situação um pouco semelhante. Temos também alguém que diz também no versículo 2: quanto a mim, os meus pés quase se desviaram, pouco faltou para que escorregassem os meus passos, pois eu tinha inveja dos soberbos ao ver a prosperidade dos ímpios. O salmista diz que chegou quase ao ponto de duvidar. Mas aqui há uma razão que o levou, há uma razão, não é uma razão, é uma explicação, o que é que levou a uma situação destas. E o que levou a isso foi a inveja. A inveja é terrível, irmãos. A inveja é de facto terrível. Por isso, irmãos, que o Senhor nos ajude a sermos gratos, em vez de sermos invejosos, mas antes sermos gratos. Gratos ao Senhor por aquilo que Ele nos dá. Gratos ao Senhor por aquilo que temos. Porque, na verdade, nós vivemos num mundo de consumismo. Vivemos num mundo onde cada um quer ter sempre mais do que os outros. E o salmista chegou a este ponto de ter inveja e chegou ao ponto de dizer, no versículo 13, na verdade que em vão tenho purificado o meu coração e lavado as minhas mãos na inocência. Portanto, chegou ao ponto de dizer, não vale a pena. Não vale a pena eu continuar a ser honesto.
Não vale a pena eu continuar a ter os valores e comportar-me segundo os valores de Deus. Não vale a pena eu, de facto, ter esta minha postura neste mundo, porque a minha vida não prospera, porque eu não tenho mais por isso. Em contrapartida, eu olho à minha volta e vejo aqueles que não creem em Deus, aqueles que blasfemam do nome de Deus, e a sua vida prospera. Eles, de facto, têm muito mais do que eu, a sua vida, portanto, cresce, portanto, não vale a pena. Esta foi a situação em que o salmista chegou. E cada um de nós, irmãos, olhemos para nós, para dentro de cada um de nós. Quantos de nós não dissemos já isto? Não vale a pena, em vão, porque olho à minha volta e vejo que aqueles que roubam, que maltratam, que têm comportamentos que nada têm a ver com Deus, e a sua vida prospera. Isto, irmãos, olhando para nós e tentarmos nós, por nós próprios, percebermos a razão de tudo isto, é muito difícil. Sabem quando é que o salmista percebeu as coisas com toda a clareza? Quando os seus olhos de facto foram abertos e ele pôde perceber de facto a diferença entre ser um filho de Deus e não ser, a diferença entre o servir a Deus e o não servir. Diz no versículo 16: quando pensava em compreender isto, fiquei sobremodo perturbado. Quando pensava em compreender isto, é difícil por nós sós compreendermos a razão destas coisas. Mas diz o versículo 17, até que entrei no santuário de Deus, então eu entendi. Eu entendi o fim deles. Portanto, só com Deus, só na presença de Deus, é que nós entendemos a diferença com toda a clareza entre aquilo que temos e aquilo que os outros têm, aquilo que nós somos e aquilo que os outros têm. O salmista entendeu com toda a clareza, quando entrou na presença de Deus, ele entendeu que aquilo que ele tinha era eterno. Aquilo que os outros tinham era passageiro. Portanto, irmãos, podemos passar por situações de grande aflição, de grande angústia, mas que nada disso nos leve a afastar de Deus. Porque, infelizmente, a nossa atitude, aquilo que mais acontece é quando estamos em aflição, não quero mais saber. Não vou mais à igreja, não quero saber mais dos irmãos, não quero saber mais de Deus, não quero. Como se dessa forma nós fôssemos melhorar a nossa vida, nós fôssemos ficar melhor, nós fôssemos entender de facto as coisas. Não é a forma correta, não é a forma de entendermos de facto as coisas. Nós entendemos as coisas quando nos momentos difíceis, quando nos momentos de angústia, buscamos o Senhor. Não é afastarmos do Senhor. No Salmo 77, nós já lemos que o salmista diz: no dia da minha angústia busquei ao Senhor, a minha mão se estendeu de noite e não cessava, a minha alma recusava ser consolado, a sua angústia era grande. O que é que ele fez? Diz o versículo 1, clamei a Deus com a minha voz, a Deus levantei a minha voz, e ele inclinou para mim os seus ouvidos. Clamei a Deus com a minha voz. Portanto, o que é que o salmista fez? Orou. Entrou à presença do Senhor
e orou. É isso que nós devemos fazer. Como eu disse, nenhum de nós está livre de passar por momentos de uma angústia tremenda. Mas que no meio dessa angústia tremenda, que o Senhor nos ajude a termos a lucidez suficiente para compreendermos que longe de Deus a nossa angústia aumentará. O nosso sofrimento aumentará. Aquilo que nós precisamos é de buscar o Senhor. É de entrarmos à presença do Senhor. Aquilo que nós precisamos é de orar. A oração é fundamental, irmãos. É fundamental a nossa oração. E aqui podemos, de facto, perguntar qual é a regularidade da oração na nossa vida? Qual é a importância da oração na nossa vida? De facto, a oração é algo que nós fazemos constantemente, valorizamos. Infelizmente, o diabo tem sussurrado aos nossos ouvidos e tem nos dito mentiras acerca da oração, que não vale a pena orar, Deus não te ouve. E então, quando estamos nessas situações, ainda pior. Estás a ver como estás? Deus não quer saber de ti. Portanto, não vale a pena orares porque Ele não te ouve. Isso é falso. Isso de facto é falso. De facto, irmãos, valorizemos a oração. Valorizemos a oração individualmente e valorizemos a oração coletivamente como igreja. Infelizmente, irmãos, as reuniões, os cultos de oração são dos piores assistidos. Porquê? Porque Satanás sabe que é o culto dos cultos mais importantes da igreja. E quando a igreja ora, a igreja avança. Quando a igreja verdadeiramente ora, ela progride, ela ganha terreno ao inimigo. E por isso ele nos tem convencido do contrário, que não vale a pena orar, que é desnecessário, que de facto a oração não é importante. O salmista diz: clamei a Deus com a minha voz. E por vezes, irmãos, nós temos esta atitude de pedir aos irmãos, aos anciãos, aos irmãos, para orarmos. Orem por mim. E tu oras por ti. Mais do que Deus ouvir a voz, seja de quem for, acerca de ti, Deus quer ouvir a tua voz. É importante orarmos uns pelos outros. Sim, senhora, concordo totalmente. Devemos orar uns pelos outros. Mas mais do que orarmos uns pelos outros, o mais importante é cada um de nós orar. É cada um de nós em clamar a Deus. Clamei a Deus com a minha voz. Eu entrei à presença do Senhor e orei. Por isso, irmãos, nunca nos esqueçamos do valor da oração. Não nos deixemos enganar, mas de facto a oração é fundamental na nossa vida individualmente e na nossa vida como igreja. A igreja precisa de orar, a igreja precisa de estar reunida para orar, para avançar. Por isso o salmista, ele orava, ele inclinava e ele tinha a certeza que quando orava, a sua voz era escutada. Ele inclinou para mim os seus ouvidos. O Senhor, Ele tem prazer em ouvir a nossa voz. Irmãos, tenhamos a certeza de quando estamos a orar, não estamos a orar a um Deus distante, a um Deus que é surdo, a um Deus que não quer saber de nós. Não. Deus ama-nos, quer estar presente na nossa vida. Diz a Escritura que os seus ouvidos estão atentos às nossas orações. Acreditas nisso ou não? O Senhor, quando oras, o Senhor ouve as tuas orações. As orações não ficam apenas neste espaço,
As orações sobem à presença do Senhor. O Senhor tem prazer em ver o seu povo reunido, prostrado perante a sua presença, orando, clamando. O Senhor tem prazer nisso. A oração coloca-nos no sítio certo, porque reconhecemos a nossa fraqueza e reconhecemos a grandeza e o poder de Deus. Reconhecemos que sem o Senhor nada conseguimos. E, portanto, o salmista, ele, embora passando por esta aflição, ele clamava ao Senhor. E depois ele diz, no dia da minha angústia busquei ao Senhor, a minha mão se estendeu de noite e não cessava, a minha alma recusava ser consolada. Lembrava-me de Deus e me perturbava. Ele chegou ao ponto de dizer, de pensar que só o facto de se lembrar de Deus o perturbava. Irmãos, nenhum de nós sabe o dia da manhã. A adversidade, a dificuldade pode nos bater à porta a qualquer momento. O importante é que saibamos viver essa situação de forma a glorificarmos o nome do Senhor. O Senhor permite que por vezes passemos por momentos de angústia, mas o Senhor sempre estará conosco. Lembram-se, há um quadro muito bonito, toda a gente, eu penso que todos devem conhecer, que é As Pegadas na Areia. Lembram-se? Acho que é um calendário, em que há duas pegadas paralelas e aquilo é uma oração, não é? Em que dizia, Senhor, a determinada altura fica apenas uma pegada. E alguém ora e diz, Senhor, então, naquele momento, ali, quando está apenas uma pegada, duas pegadas, não é? Quando existe, aliás, uma pegada, foi no momento em que eu estive com mais dificuldade, irmã, Senhor, em que eu sofri mais, em que a angústia era tão grande, e ali, Senhor, tu não estiveste comigo, não estiveste presente. E o Senhor diz, pois, sim, aquelas pegadas não são as tuas, são as minhas. Foi no momento em que eu te peguei ao colo, e te transportei, e te fiz passar por essa angústia, estive contigo. Às vezes parece que o Senhor está ausente, mas não. O Senhor está efetivamente conosco. E, para poder chegar ao fim, vamos ler, sustentaste os meus olhos vigilantes, estou tão perturbado que não posso falar. Considerava os dias da antiguidade, os anos dos tempos passados, de noite chamei à lembrança o meu cântico, meditei em meu coração e o meu espírito investigou. Irmãos, quantas noites não passamos já nós sem dormir? O sono foge, as preocupações são muitas e nesses momentos há quem diga que devemos contar carneiros. Mas como alguém dizia, não, devemos é falar com o pastor. Não é contar as ovelhas, mas é falar com o pastor. Mas é nesses momentos, nas vigílias da noite, quando de facto não vem nada, não vem o sono, foge, o salmista, ele começa a fazer perguntas. E é aquilo que muitas vezes que nos acontece também nesses momentos. Porquê é isto? Porquê é aquilo? E porquê? E onde é que anda? O que é que faz? Acho que vem tudo à nossa cabeça. O salmista também. Diz ele, versículo 7, rejeitará o Senhor para sempre e não tornará a ser favorável? Quantas vezes o nosso pensamento é, o Senhor já não quer saber de mim, já me rejeitou, já não quer saber, já não me ama, rejeitou-me. Cessou para sempre a sua benignidade? Acabou-se já a promessa que veio de geração em geração? O Senhor já não é benigno? O Senhor já não é favorável?
O Senhor, Ele já não cumpre as suas promessas. Onde é que está o cumprimento da promessa do Senhor que diz: não te deixarei? E agora, Senhor, onde é que estás? Será que o Senhor agora já não cumpre com as suas promessas? Nesses momentos vem tudo à nossa cabeça. Esqueceu-se de Deus de ter misericórdia? Ou encerrou Ele as suas misericórdias na sua ira? O Senhor já não é misericordioso? Já não tem misericórdia? Ah, irmãos, se não for a misericórdia do Senhor, o que seria de nós? Se não fosse a misericórdia do Senhor, nós não estaríamos aqui. O Senhor foi misericordioso conosco lá atrás. O Senhor continua a ser misericordioso conosco hoje. Porque Ele continua a amar-nos. Ele continua conosco. A sua misericórdia para este mundo ainda não terminou. A sua graça Ele continua a oferecer misericórdia a este mundo. Continua a oferecer a salvação a este mundo. Portanto, a misericórdia do Senhor ainda não terminou, nem para este mundo, nem para nós. Ele continua a manifestar a sua misericórdia para conosco diariamente. Qual de nós merecia aquilo que de facto tem tido de Deus? Por isso, irmãos, nós só temos razões para agradecer. Só temos, ainda que o Senhor não fizesse mais nada, mas aquilo que Ele fez por nós lá atrás, quando deu o seu Filho para morrer na cruz do Calvário, e Ele não fizesse mais nada, era motivo para andarmos constantemente a agradecer-lhe. Mas o Senhor não foi apenas por nós lá atrás, o Senhor continua a ser por nós hoje. O Senhor Jesus Cristo, Ele está sentado à direita de Deus, intercedendo por cada um de nós. Ele continua a cuidar de nós. Se não for a sua graça, a sua misericórdia, e o que seria de nós? Por isso a sua misericórdia não terminou. Ela vai terminar um dia. E este mundo vai experimentar de facto o que é sofrer. Quando a misericórdia de Deus terminar. Quando a sua igreja sair deste mundo e a ira de Deus cair sobre este mundo. Hoje, os homens não querem conhecer Deus em misericórdia, em graça. Mas um dia irão conhecer Deus na ira. Irão conhecer um Deus irado. Não querem conhecer hoje um Deus misericordioso? Não querem conhecer hoje um Deus gracioso? Mas um dia vão conhecer um Deus irado. Irmãos, o Senhor continua a manifestar a sua misericórdia para conosco. Dia a dia, momento a momento. Há coisas que nós vemos o poder de Deus manifestando. Há outras coisas que nós nem nos apercebemos de quando Deus opera na nossa vida. Mas o salmista diz, esqueceu-se Deus de ter misericórdia, ou encerrou Ele as suas misericórdias na sua ira, e eu disse, isto é enfermidade minha. E logo me lembrei dos anos da destra do Altíssimo. Qual foi a conclusão a que o salmista chegou? O problema não está em Deus, o problema está em mim. Isto é enfermidade minha. Não é o Senhor que tem problemas. Quem tem problemas sou eu. O problema está em mim porque eu não estou a fazer a coisa certa. Eu não estou a fazer aquilo que é correto. Eu estou a afastar-me de Deus em vez de me aproximar mais dele. Eu estou a perder a clareza das coisas porque o Senhor está a ficar cada vez mais distante, porque sou eu que me estou a afastar dele. Não é Ele que se está a afastar de mim. Portanto, o problema não está em Deus, o problema está em nós. Quando, de facto, em vez de clamarmos, em vez de orarmos, em vez de buscarmos a sua presença, porque é na sua presença que nós entendemos todas as coisas. Não é longe de Deus, não é afastados de Deus, mas é na presença de Deus que nós entendemos todas as coisas. Portanto, a conclusão em que o salmista chegou
era que o problema não estava em Deus, o problema estava nele e está em nós quando procedemos da mesma forma. Então o salmista o que é que diz? Lembrar-me-ei. Irmãos, nós precisamos de lembrar constantemente aquilo que o Senhor já fez por nós, aquilo que deu o seu Filho para morrer na cruz do Calvário. Porque é que o Senhor instituiu a ceia? Para nos lembrarmos dele até que venha. Porque a nossa tendência é para esquecer. Nós esquecemos com facilidade. Lembramos mais facilmente as coisas negativas. E esquecemos com uma facilidade tremenda as coisas boas que nos fazem. E por isso, nós não podemos, e antes pelo contrário, aquilo que de facto nos anima, nos ajuda, é lembrarmos constantemente aquilo que o Senhor já fez por nós. Lembrarmos as bênçãos do Senhor. Cada bênção, há um cântico que diz isso, cada bênção nos convém lembrar. São chuvas de bênçãos. E cada bênção nós devemos lembrar, devemos saturar a nossa mente lembrando das coisas que o Senhor já fez na nossa vida. Quantas bênçãos o Senhor já nos deu. Quantas vezes vimos o poder de Deus operando na nossa vida. Então o Deus que nos salvou daquela forma, o Deus que tem cuidado de nós até aqui, vai abandonar-nos? No momento de angústia e dificuldade em que nos encontremos, o Senhor vai nos faltar? Jamais, porque o Senhor é fiel à sua promessa. Os homens falham, os homens faltam às suas promessas, mas Deus não é homem para que minta. Deus cumpre, de facto, a sua palavra. Lembrar-me-ei, pois, das obras do Senhor, certamente que me lembrarei das tuas maravilhas na antiguidade. Meditarei também em todas as tuas obras, falarei dos teus feitos. É isto que nós precisamos de ocupar a nossa mente, irmãos. É lembrando-nos daquilo que Deus fez e falando acerca destas coisas. Este mundo precisa de conhecer o nosso Deus, do poder do nosso Deus, das maravilhas do nosso Deus. E a maior maravilha é a maravilha da salvação. É a maravilha da salvação. E isto, irmãos, precisamos de falar disto. Precisamos de falar, do facto, das maravilhas que o Senhor tem feito na nossa vida. Por vezes, falando com os perdidos, queixamo-nos mais do que eles. Queixamo-nos mais do que eles. Em vez de sermos agradecidos e mostrarmos o Deus que temos, e mostrarmos que, de facto, as maravilhas que Deus tem feito na nossa vida, queixamos, lamuriamos e não passamos disso. O nosso Deus não merece isso. Merece ser lembrado e merece ser falado. Merece ser lembrado das suas maravilhas e estas maravilhas merecem ser anunciadas, merecem ser, de facto, proclamadas. E o salmista, ele, como eu disse no princípio, ele tinha uma história com Deus, ele tinha um passado com Deus. E é dessa história, desse passado, dessa relação que ele tinha com Deus, que ele agora se lembra. E esta lembrança ajuda-o, anima-o, fortalece-o e leva-o a ver com mais clareza que, afinal, o Deus que ele tinha, o seu Deus, afinal não mudou. Ele é imutável, ele não muda, ele é o mesmo Deus ontem, hoje e eternamente. Meditarei também em todas as tuas obras e falarei dos teus feitos. O teu caminho, ó Deus, está no santuário. Que Deus é tão grande como o nosso Deus. Irmãos, conhecem algum Deus maior que o nosso Deus? Se conhecem, sigam-no. Vão com Ele. Eu não conheço nenhum Deus maior que o meu Deus. Ele é único. Ele é verdadeiro. Ele é o Criador dos céus e da terra. É aquele que me ama verdadeiramente. Ninguém me ama como o meu Deus. Não há Deus tão grande
como o nosso Deus. Temos dúvidas acerca do nosso Deus? Se temos dúvidas é porque a nossa relação com Ele não está como devia de estar. É porque não temos conhecido verdadeiramente a dimensão do Deus que nós temos. Que cada um de nós chegue à mesma conclusão. Responda a esta pergunta e diga, de facto, não há Deus maior que o nosso Deus. Ele é único, Ele é tremendo. E o Deus tremendo, este Deus que é o meu Deus, que me quer, que quer ter comunhão comigo, Ele merece que eu o ame, que eu confie nele, que eu o sirva, que eu o louve, que eu o adore, que eu viva de facto para Ele. Porque Ele é tremendo. Tremendo em graça, tremendo em misericórdia. Tu és o Deus que fazes maravilhas. Tu fizeste notória a tua força entre os povos. Com o teu braço remiste o teu povo, os filhos de Jacó e de José. As águas te viram, ó Deus, as águas te viram e tremeram. Os abismos também se abalaram. Grossas nuvens se desfizeram em água. Os céus retumbaram. As tuas flechas correram de uma para outra parte. A voz do teu trovão repercutiu-se nos ares. Os relâmpagos alumiaram o mundo. A terra se abalou e tremeu. Pelo mar foi teu caminho, tuas veredas pelas grandes águas. As tuas pegadas não se conheceram. Guiaste o teu povo como a um rebanho pela mão de Moisés e de Arão. Este é o Deus de Israel e este é o nosso Deus. O Deus que está presente no meio do seu povo. O Deus que quer guiar o seu povo. Que cada um de nós pegue na mão do Senhor e se deixe conduzir por Ele. Ser guiado por Ele. No meio desta peregrinação, durante este tempo que o Senhor tem para que vivamos aqui neste mundo, estejamos segurando bem a mão do Senhor e sermos guiados por Ele. Porque então virão as dificuldades, virão as angústias, mas sempre louvaremos e engrandeceremos o nome do Senhor. Sempre, seja em situação for. Com o Senhor somos mais do que vencedores. Sozinhos estamos derrotados. Temos um Deus tão grande. Para quem iremos nós? Busquemos o Senhor e a sua presença e andemos com Ele e na sua presença. Amém. Vamos terminar o culto. Vamos ficar de pé e vamos orar. Eu peço ao Miguel que termine com a oração, por favor. Podes vir aqui, olha. Graças estamos, Senhor, por todas as coisas. Obrigado pela tua mensagem, obrigado pela tua palavra, obrigado pelo teu servo, que o possas continuar a abençoar e dirigir, Senhor. E obrigado sempre pela salvação, obrigado por nos teres livrado da condenação. São muitos motivos para te agradecer e aceita a nossa gratidão, Senhor. Obrigado também agora pelo trabalho dos jovens em proporcionarem-nos o almoço, Senhor, e que nos possas dar uma boa semana e possamos sempre lembrar-nos de Ti e podemos anunciar-te de coração a todos aqueles que estão à nossa volta. Pedimos e tudo e agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.